Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Os parlamentares pediram vista e adiaram a decisão sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O caso estava em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator da medida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Darcy de Matos, leu o parecer em que defendeu a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Após a comunicação do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de Brazão, a CCJ tem o prazo regimental de 72 horas para emitir uma manifestação sobre o caso. E, pela regra, o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia levar o caso a plenário a partir desta data. O pedido de vista é para adiar a análise do pedido de prisão de Chiquinho Brazão, preso por suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os parlamentares argumentaram que não tiveram tempo para ler o processo que resultou na prisão de Brazão. Como o adiamento da discussão será feito pelo prazo de 2 sessões do plenário, a votação deve acontecer perto do dia 10 de abril. Brazão permanece preso até a votação na Câmara ou nova decisão do STF. O deputado Chiquinho Brazão também pode participar online da sessão. Ele se defendeu, negou o crime e falou que tinha divergências políticas com a vereadora, mas que tinham uma boa relação. Brazão foi preso no domingo por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, assim como seu irmão Domingos Brazão e o ex-delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. O trio está no Complexo Penitenciário Federal da Papuda, em Brasília. Ele foi expulso por unanimidade do União Brasil no mesmo dia em que foi preso. Segundo a Constituição, os deputados e senadores são invioláveis nas esferas civil e penal, desde que não sejam presos em flagrante por crime inafiançável. O caso precisa ser comunicado à Casa Legislativa em até 24 horas para que seja tomada uma decisão. O parecer ainda vai ser votado em plenário pelos 513 deputados. Para aprovação, são necessários pelo menos 257 votos. O governo aprovou o uso do FGTS Futuro para a aquisição da casa própria. A medida será válida para famílias com renda de até R$ 2.640 e vale para pessoas que têm contrato pelo Minha Casa Minha Vida e emprego formal com conta vinculada ao FGTS, e são justamente os créditos futuros dessa conta que poderão ser usados no financiamento do imóvel. Em caso de demissão, o valor devido do FGTS Futuro será incorporado ao saldo devedor. Cerca de 40 mil famílias devem ser beneficiadas. E falando agora sobre saúde, metade dos pacientes que desenvolveram a forma mais grave da dengue acabam com uma inflamação severa do coração. O diagnóstico é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Ministério da Saúde contabiliza mais de 2 milhões de casos de dengue no Brasil em 2024. O Distrito Federal é a unidade federativa com o maior coeficiente de incidência, seguido de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás. No Rio de Janeiro já são quase 150 mil casos prováveis. E esse contínuo aumento do número de casos de dengue, em especial de casos graves, traz um componente a mais de preocupação: o risco de problemas cardíacos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 48% dos pacientes que evoluem para a forma grave da doença desenvolve a miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Em balanço apresentado neste mês de março, o registro de casos graves de dengue ou com sinais de alerta no país estavam em mais de 16 mil. O número é maior do que no mesmo período do ano passado. O estudo Diretriz de Miocardites, realizado em 2022 pelo Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostra que dentre as arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, que também é a mais prevalente no país, é a que mais compromete o sistema cardiovascular. A doença tende a aparecer na fase aguda da dengue e os sintomas da inflamação incluem dor no peito, falta de ar, cansaço excessivo, tontura e batimento cardíaco irregular. A maioria das pessoas com miocardite se recupera. O tratamento inclui o uso de medicamentos e repouso. No entanto, em alguns casos, a miocardite pode durar mais tempo, retornar ou levar a uma insuficiência cardíaca crônica.
E nos destaques internacionais, falando sobre o conflito no Oriente Médio, o exército israelense anunciou que matou o número 2 do braço armado do Hamas em um bombardeio. A informação confirma o que já havia sido difundido pela Casa Branca na última semana. Esta noite, depois de verificar toda a inteligência, podemos confirmar que Marwan Issa foi morto em um ataque que realizamos há cerca de 2 semanas, junto a Gaza e Abu Tama, de acordo com a inteligência do Shin Bet e da inteligência do exército. Marwan Issa é o vice de Mohammed Deif, número 3 do Hamas e um dos organizadores do ataque de outubro. De acordo com o exército israelense, o militante é o quadro de maior escalão do Hamas morto desde o início da guerra. Em 11 de março, o exército israelense afirmou que Issa foi alvo de um ataque aéreo contra um complexo subterrâneo no centro da faixa de Gaza. A China protestou energicamente contra as acusações de cyberataques realizadas por Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. Os 3 países denunciaram uma série de ataques contra instituições públicas na última década. Se trata de uma manobra política dos Estados Unidos e do Reino Unido para exagerar outra vez os chamados cyberataques da China e sancionar entidades e pessoas chinesas. A China não está satisfeita com as denúncias e as rejeita firmemente. Fizemos firmes consultas com as partes relevantes. A denúncia de Washington detalhou na segunda-feira o que foi considerada uma prolífica operação global de invasão durante 14 anos para ajudar os objetivos de espionagem econômica e de inteligência estrangeira da China. A vice-promotora-geral americana afirmou que a campanha envolveu mais de 10 mil e-mails enviados em empresas nos Estados Unidos e no exterior, políticos, candidatos a cargos públicos e jornalistas. Washington também afirmou que a unidade chamada APT-31 era responsável pelos ataques e a definiu como um programa de ciberespionagem liderado pelo Ministério de Segurança Estatal da China. Horas depois, o Reino Unido denunciou que o grupo violou contas de deputados britânicos em 2021 e 2022. Em paralelo, a Nova Zelândia afirmou nesta terça que o escritório de assessoria parlamentar foi invadido no mesmo período. E antes de encerrar, vamos falar de esporte. Olha só, o Brasil empatou em 3-3 com a Espanha em um amistoso que se tornou um evento contra o racismo em apoio ao astro brasileiro Vinícius Júnior. Chuva de gols no Santiago Bernabéu, em Madrid. Brasil e Espanha empataram em 3-3 nesta terça-feira em um amistoso promovido contra o racismo e em apoio ao atacante Vinícius Júnior, que constantemente é alvo de insultos racistas em jogos do Campeonato Espanhol. Em campo, os donos da casa abriram o placar aos 12 minutos com um gol de pênalti de Rodri. La Roja ampliou ainda no primeiro tempo com um golaço de Dani Olmo. Pouco antes do intervalo, Rodrigo interceptou uma saída de bola atrapalhada do goleiro Nai Simon e de cobertura diminuiu para Canarinho. Na segunda etapa, Endrick, a jovem estrela de 17 anos que no segundo semestre se transfere para o Real Madrid, saiu do banco e empatou. Mas Rodri voltou a colocar os espanhóis na frente com um pênalti, aos 42 minutos do segundo tempo. Quando o resultado parecia definido, nos acréscimos o juiz marcou uma terceira penalidade máxima da partida, a única para o Brasil. Paquetá assumiu a responsabilidade e deixou tudo igual. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.